Já estamos de volta com o nosso Bom Astral dessa segunda-feira de carnaval. Para agora, aquele momento que todo mundo gosta. Vamos falar com todos os nativos. Bora saber quais são as tendências para cada signo do zodíaco nessa semana. Evelyn já está aqui com a gente. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Edu? Como estamos? Tudo bem, tudo jóia. Aproveitando o carnaval? Com certeza. Eu gosto de assistir carnaval, gosto de ver na TV, eu gosto. Legal, e as escolas de samba dão um show, né? Ah, eu curto. É Contam o que as você falou, é um histórias, show, é um né? show, né? Muito e legal. também é cultural, porque você tem todo o enredo, você sabe a história, né? Tem uma sequência, eu gosto. É isso aí. Gente, além dos signos, vamos responder uma pergunta mental sua, tá? Hoje com os dados ciganos? Isso, os dados ciganos. Ótimo. E uma mensagem também para o aniversariante através das runas. Então não vamos nem perder tempo, já vamos começar falando com Áries. Os arianos, sai a carta do tarô do julgamento. A palavra-chave é decisão, resolução, uma carta de essência do passado. Então, trazer os assuntos do passado e trazer colocar os pingos nos is. Na realidade é isso. O julgamento é isso. É uma carta de Arcanjo Gabriel, né, que vai te trazer inspiração, que vai te trazer as boas novas. É uma carta de comunicação, né? Arcanjo Gabriel, arcanjo mercuriano, né? Ele é da comunicação. Então, pega aquele assunto, né, que não está bem resolvido, conversa, fala, ó, é a última vez que a gente conversa disso, vamos resolver. E é uma carta que fala de família. Então, os assuntos de família vêm à tona para serem resolvidos. É uma carta mediúnica de inspiração. A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então, vocês vão estar inspirados para resolver as coisas. Resolvendo as coisas é um momento de colheita. A palavra-chave do julgamento é colheita, merecimento, recompensa. Então o Arcanjo Gabriel fala assim para vocês, ó, eu vou ajudar vocês, tá? Mas se mexe, ele vai cobrar de vocês, é uma carta de cobrança. Então traz um momento de melhora desde que vocês tragam os assuntos e as coisas sejam conversadas. Então, um momento de resoluções aí para quem é de Áries. Agora vamos ver o que vem para a galera de Touro. Os taurinos, sai a carta da temperança, né? O que é a temperança? Pega água quente, pega água fria, tempera, nem tão quente nem tão frio. É uma carta de equilíbrio, temperar. E é uma carta das águas, das emoções, tá, taurinos? Então aqui fala uma semana nem o ódio nem a paixão, que são sentimentos extremos. Traz esse momento de fluidez, de tranquilidade, de trazer realmente uma paz interior para saber o que realmente vale a pena continuar e o que não vale a pena continuar. Né? A palavra-chave aí da temperança é fazer isso, né? Equilíbrio. É equilíbrio das emoções. É uma carta alquímica, traz uma transformação benéfica, uma carta de acordos e uma carta regida por anjos. Então traz uma proteção angelical para vocês manterem esse equilíbrio emocional, essa paz interior, para trazer o acordo, né? E para trazer também a fluidez, né? As coisas indo no rumo que tem que ir. É uma carta extremamente positiva, traz uma mudança benéfica. Gostei, mas agora vamos ver o que vem para a galera que é de Gêmeos. Os geminianos, sai a carta do imperador. Geminianos, o 4 do imperador pede para organizar essa semana e focar em situações prósperas. O imperador, ele é o dinheiro do baralho, ele é o protetor material. Então, uma carta que traz a forma, traz a matéria, traz a concretização. Então, e é um período também de se aproximar de pessoas que valem a pena, né? O imperador é o bom contato, ele traz um momento de vocês se colocarem de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Então, traz esse momento de conseguir, né, o poder de criar forma nas coisas que estão assim começando. Então, uma carta extremamente positiva e, como é a carta do dinheiro, focar em coisas que te tragam prosperidade. Uma carta extremamente positiva, né, de proteção. Então, use a mente aí a favor do seu crescimento, hein? Agora vamos ver como vai ser a semana dos cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 6, que é a carta dos enamorados.
período que vocês vão ficar aí com dúvidas, né? Os enamorados é o grande ponto de interrogação do tarô. Nesse momento de dúvidas, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Escute a voz do seu coração. É uma carta, cancerianos, mediúnica, né? A carta da intuição, do Deus interior, né? O instinto. Use seu instinto essa semana, porque vocês vão ter que fazer algumas escolhas aí. E a resposta não está na boca de ninguém. Essa carta traz a dúvida, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio. Então traz esse período de vocês conseguirem decidir por vocês mesmos. Uma carta que é uma semana de diversificar, né? Uma semana de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não focar em um projeto só, não focar em um setor só da vida, faça várias coisas ao mesmo tempo. E é uma carta dos prazeres, né? Uma das cartas dos prazeres. Então faça as coisas que você gosta. Uma carta de Vênus, o amor, né? O amor, a parte afetiva. Então traz esse momento de escolher aí com o coração e trazer os hobbies aí, o lazer. Ok, vamos falar agora com quem é de Leão. Atenção, leonino. Os leoninos, sai a carta da Imperatriz, né? Então, a Imperatriz é o trabalho, trabalhar nos projetos essa semana com praticidade, porque a tendência é realmente trazer uma fertilidade, né? Ela é a grande mãe do tarô, ela traz a proteção, ela traz a formalização de relacionamentos. E a Imperatriz, ela não é trabalhar de qualquer jeito. A Imperatriz fala de trabalhar com a praticidade, né? De ter essa mente fértil, é o número 3, ter uma mente mais criativa, se sociabilizar. E assim como o imperador, né, que tiram os geminianos, a Imperatriz, né, o casalzinho oficial do tarô, a Imperatriz ela também formaliza relações, né? Ela é a carta da moral e ética. Então traz aí para vocês, leoninos, a proteção da grande mãe para que vocês tenham essa fertilidade e que esse trabalho árduo dessa semana traga essa amplitude, né? É uma carta de amplitude. Ótimo, coisa boa. Até o momento temos cartas boas para todos os signos, né, Evelyn? Todos os signos, né? Sai para Gêmeos, né? Gêmeos e Leão sai o casalzinho, né? Porque a Imperatriz é o trabalho, o Imperador é o resultado do trabalho, o dinheiro, né? Uhum. Então sai cartas de prosperidade, né? Aqui equilíbrio para os taurinos, né? Fala do equilíbrio emocional, decisões a serem tomadas pelos arianos. Estamos indo bem, né? Estamos indo bem. Vamos ver como vai ser a semana para a galera de Virgem. Os virginianos, sai a carta do mundo, né? Essa é a carta que fecha os arcanos maiores, né? Então traz um momento de conclusão para vocês, uma conclusão muito positiva, porque ela traz o equilíbrio e a expansão das situações. Essa carta ela contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então vai trazer aí equilíbrio e vai trazer um momento de expansão, ter uma visão mais ampla. Júpiter abençoa, uma carta de Júpiter, trazendo sorte para vocês, trazendo essa visão ampla. Então ela conclui as situações, mas não é concluir de qualquer jeito, né? Geralmente quando sai aqui é concluir com chave de ouro. Equilíbrio e fecha as situações aí. Júpiter trazendo as bênçãos e a sorte para vocês aí, virginianos. Ótimo, fechamos a primeira parte dos signos. Já já vamos falar com a galera de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Mas antes, vamos tirar uma mensagem para quem está fazendo aniversário essa semana. Seja você que fez ontem, domingão, está fazendo hoje ou nos próximos dias até sábado, vamos tirar uma runa para você. Vamos lá, pedindo para Odin trazer o ancoramento aqui, né? Bora lá! Olha, a runa do Teixo, né? Essa runa do Teixo, ela é uma runa que fala que a espiritualidade ajuda vocês a cortarem coisas que não estão boas, né? E o Teixo é uma árvore que dá lá no norte da Europa e lá neva bastante, né? Então ela é resistente à neve, essa árvore. Então fala que vocês vão ter resistência, né, aos obstáculos da vida.
E da madeira lá do teixo, a gente tira para fazer o arco e flecha. Então, qual é a dica para vocês? Flexibilidade, ó, arco e flecha, adaptabilidade, jogo de cintura. A dica principal para vocês que estão fazendo aniversário essa semana tem algumas pessoas e algumas situações que vocês vão ter que cortar, né? Porque ela é uma runa de corte, mas é aquele cortar não cortando. Sabe o que é cortar não cortando? Você corta aquela pessoa ou aquela situação, mas a pessoa nem percebe, entendeu? É isso, é ter o jogo de cintura e fala de resistência. E é uma das 3 runas espirituais que a espiritualidade dá a dica de como fazer isso. É o corte pontual, estratégico na hora certa, mas sem ser agressivo. Ótimo, muito bom. Então, você que está fazendo aniversário, use da flexibilidade aí no dia a dia. Flexibilidade, força, se adapte e siga em frente. Agora nós vamos falar com o 7º signo, é a hora de Libra. Os librianos, sai a carta da justiça, né? A justiça é uma das 3 cartas de corte aí do tarô. Então, librianos, tem tudo a ver com vocês, que é a balança, vocês, né? A simbologia é a balança, então cai a balança na balança, né? Cai domiciliado. Então, é um período que vocês têm que pesar, né? A usar a balança. Essa situação, essa pessoa vale a pena? Se não vale, espada, corta, né? É corte, é usar a espada. A dama da justiça tem a balança e a espada. É uma carta que a palavra-chave é separação. Separa o que bagunça. Essa carta é a carta da ordem, da regra, da disciplina. É a carta mais quadradinha do tarô, né? Então, uma carta que fala de uma coisa muito certinha, muito quadradinha. Tem que ter, é uma carta da moral e ética, assim como a imperatriz, o imperador, as coisas muito certas. E usar mais a cabeça do que o coração. Ela é uma carta racional, lógica, né? Ela é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, mas ela é toda mental, estratégica, lógica, né? E tudo que for importante essa semana, documente. A justiça é a carta da burocracia, a justiça é a carta do papel, então documente, tá? Então é um período de separar, cortar o que está bagunçando, a carta da realidade, da honestidade, ver as coisas racionalmente, sem envolvimento afetivo. É a carta da imparcialidade. Ótimo. Agora vamos falar então com a galera de Escorpião. Atenção, escorpiano. Os escorpianos, sai a outra carta de corte, né, do tarô. Aliás, saem todas as cartas de corte dos arcanos maiores hoje. Sai o escorpiano, sai a morte, né? Então a morte é uma carta que fala de um período, uma semana para os escorpianos de transição, e vocês conseguindo cortar as coisas aí que não estão dando certo, que está amarrada, para abrir para um momento que flua melhor, né? Então a morte, ela corta a carta 12, que é o enforcado, que é aquela coisa, né, que não vai e tal. Então a morte fala, olha, não se iluda, ninguém muda ninguém. Cada um está no seu estágio evolutivo, uns são mais evoluídos, outros são menos evoluídos. Cada um tem seu tempo de evolução. Uns evoluem mais rapidinho, outros demoram mais para evoluir. Então não se iluda em mudar o outro, ele está no tempo dele, no estágio dele. Então o que a morte pede aí para os escorpianos? Às vezes vocês têm que mudar o padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir, para a pessoa se mancar e não agir mais assim com você. Então a morte traz um momento de mudança de postura, né, de cortar aquilo, né, que já virou até de ponta cabeça e não deu certo. Corta, mudança radical. Então os escorpianos podem sim passar por uma semana de transição, uma carta de limpeza, né, de limpar aí o que já bateu lá 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu. A morte fala, corta, muda. Por isso que a palavra-chave da morte é mudança radical e as coisas vão depender de você, né? E é isso aí, então vamos mudar, né? Transformar, tentar por outras vias. Agora, vamos falar com a galera que é de Sagitário. Eles devem estar curtindo, né, agora o carnaval, porque é o signo da alegria, da diversão, das viagens, né? Ou estão no bloquinho ou estão passeando. Mas se estiverem assistindo, presta atenção, Sagitário. Em movimento eles estão, viu, Edu? Movimentos estão com certeza. A roda. Olá. Uma das 3 cartas dos arcanos maiores de grande movimento. Então, a roda da fortuna traz momentos de mudança. É uma carta que fala de viagens também, mas toda mudança causa um período de instabilidade. É uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda para os sagitarianos? Se centra.
Haja como se você fosse um telespectador, imparcialmente, sai de cena. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, nos momentos de mudança que causam instabilidade, tem que trazer esse período aí de praticidade. A palavra-chave da roda é a mesma palavra-chave dessa semana para os leoninos, que é a imperatriz, praticidade. Então, movimento. É uma carta que traz sorte, né? É uma carta que é o destino em ação. Pega toda a sua experiência, coloca em prática, né? A carta 9 anterior é o eremita. Então, pega toda aquela experiência, a tua bagagem de vida e coloca em prática, age, né, com praticidade para transformar. Ela é um 10 que dá é um início transformador. É um início que vocês têm que pegar essa bagagem para transformar as coisas a seu favor. Vai ter sorte, o destino vai trazer momentos inesperados de sorte, mas vocês têm que ser ligeiros, tem que trabalhar com a ligeireza. Eu falo sempre que a roda da fortuna é a carta do surfista. O surfista está lá no mar, quietinho, vai vir a onda perfeita. Ele tem que sacar, ele tem que perceber que aquela onda é perfeita, ele tem que pegar aquela onda. Senão aquela onda perfeita já era. Então é o que os sagitarianos têm que fazer essa semana. Tem que perceber que o destino vai trazer uma movimentação, momentos de sorte, e vocês têm que aproveitar a onda para transformar o que está meio parado, estagnado. Ok, então fique atento aí, né, às oportunidades, às coisas que estão acontecendo à sua volta. Agora vamos falar com a galera que é de Capricórnio. Capricornianos traz a torre. Então, imprevisto, né, Capricornianos? Capricorniano tem que sair da casinha, do quadradinho, né? Qual a imagem clássica da torre? É um raio que cai numa construção, numa torre, é o raio, né? Caso fortuito, força maior, né? Imprevisto. Então, tem que ter o plano A, o plano B, né? Tirar uma carta, tem que estar sempre com uma cartinha na manga. E isso aí não é que vocês vão planejar, às vezes vem o destino traz imprevistos, né? Então, também trabalhar com aceitação, aceitar as situações como elas são, né? Às vezes o destino tem que demolir, é uma carta de demolição, de desconstrução, para entrar num momento melhor. O que a torre quebra? A torre quebra a carta 15, que é o diabo. E vai para onde? Depois tem a estrela. Então, né, às vezes para sair dos infernos, que é o diabo, e ir para a luz, que é a estrela, às vezes a casa tem que cair, né? Então, às vezes passa esse momento meio confuso, mas vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber que aquilo o destino está limpando, tá demolindo às vezes de uma forma meio abrupta, mas que vai abrir para um momento melhor. O raio, né, o que tem na carta, né, o raio é o clique, é o insight, é a eureka. Então, se vocês tiverem essa semana aí, né, vendo que a coisa está indo embora, vocês não estão mexendo uma peninha para ir embora, é a torre, é a casa de Deus, né, é a torre de Babel, tem que ir embora, tem que destruir, né, então aceita que tem que levar e tem que ter o joguinho de cintura. E é isso aí, então é nada de ficar para baixo com as coisas que não estão rolando, né? Aceite, né, que há os imprevistos e que aí é melhor a gente, na verdade, ao invés de ficar triste para baixo, né, ou reclamando quando as coisas não estão acontecendo, vamos juntar, né, os caquinhos e reconstruir, recomeçar, se fortalecer, né? Porque é uma carta de corte, mas ela também é uma carta de libertação, né? Tem esse lado também. Ela corta as amarras do diabo. O diabo não é uma carta de prisão? Sim. Então, mas às vezes tem coisa que a gente tá preso, a gente não tá percebendo que tá ruim, mas a gente tá preso, né? Aí tem que libertar, a gente fica meio perdido mesmo. É uma carta que fica meio confuso, né? Mas que depois, às vezes, a gente percebe que foi melhor, né? Aí vem a esperança da estrela. Tá, que inclusive chegou para você que é de aquário. Vamos falar com os aquarianos, então. Então, os aquarianos sai a estrela. É um dos luminares do tarô, a estrela guia. O que é a estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então, a estrela ilumina o céu, traz direção, traz luz. É uma carta mediúnica de inspiração também, que nem os arianos tiram o arcanjo Gabriel, né? Os arianos. Então, vocês também tiram a inspiração da estrela, né? Uma carta do povo cigano ajudando. Então, traz um momento de acordos emocionais. Fala que vocês identificam essa semana as almas de afinidade, as pessoas que têm a mesma meta objetivo que vocês, a mesma meta de vida, né? Então, porque a estrela é a carta das almas de afinidade. Então, e é uma carta de sorte, de esperança, de fé, porém é uma carta cansada. Então, se vocês estiverem cansados de alguma coisa,
expõe as emoções. Ela fala humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque faz acordo na parte emocional, né? Então traz essa esperança, essa direção, essa luz, essa inspiração para vocês conseguirem brilharem essa semana, né? É isso aí. Agora, e os piscianos nesse carnaval, hein, gente? Como será que eles estão? Já tô até rindo. Vamos ver. É o louco, né? É o louco. O louco é a carta dos prazeres. A gente fala brincando entre a gente esotérico, mas é verdade. O louco é a carta da peninha, né? Da leveza. O louco é o suave na nave. A certo? Pamela aí. É a Pamela da produção. Ah, é peixes. O louco é diversão, o louco é prazeres. Ó, você vê as duas cartas de prazeres. Os enamorados, que cai para os cancerianos, né? E os piscianos. É uma carta regida por Urano, né? Então fala de coisas diferentes, criativas, originais, né? É uma carta de libertação também, né? O louco, quando a gente estuda a filosofia do tarô, o tarô mais do lado filosófico, o louco ele sai do caos, né? Ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai buscar. O que ele vai buscar, nem ele sabe o nome da carta, o louco. Mas ele sabe que pior que aquilo não fica. Então o louco representou o Andarilho, o peregrino, o buscador, ele vai indo. Então uma semana de se libertar, de trazer leveza, de trazer os prazeres. E o zero vai dar, o número da carta é o zero, vai dar a dica principal. É arriscar um pouco, andar por estradas que nunca andou, começar do zero, uma coisa diferente, uma coisa negativa. Romper com aquela coisa clássica, tradicional, conservadora, aquela coisa saturnina e trazer Urano, aquela coisa futurista, criativa, diferente. Então é usar um pouco o instinto, né? Não planejar muito e essa carta tem tudo a ver com o carnaval, né? Tudo a ver com o carnaval. É o momento em que estamos. É o louco, né? É o bobo da corte, a alegria, né? É isso. Aproveite então, Peixes. Peixes está no espírito da coisa. Galera, então uma boa semana para todos os signos do zodíaco e agora vamos responder uma pergunta mental sua. Então pensa num assunto que você quer saber como vai se desdobrar nos próximos dias e vamos ver o que os dados ciganos, né, vão responder. Vamos lá, Edu. Vamos ver o que a Santa Sara fala aí. Mentaliza aí o que vocês querem essa semana. Pronto. Vamos lá. Nossa, tudo a ver. Sai a carta do carnaval também. É um sim, viu, gente? Isso aí que vocês perguntaram. É um sim bem gordinho, bem redondinho. É a carta do jardim, tá? O jardim é uma carta tema no baralho cigano de lazer, né? É uma carta de lazer, de passear. É uma carta, uma semana boa para as ervas, trabalhar com as ervas, escaldapé, banho, chá, trabalhar com ervas, né? E é uma carta do Dharma, das recompensas, colheitas, merecimentos. Então, por exemplo, essa semana vocês estão esperando a liberação de alguma coisa, o jardim vem, né? O jardim fala de felicidade, de alegria. É que nem aquela imagem que tem, assim, né? Do jardim do Éden, aquela coisa bonita, perfeita, é isso. Fala de felicidade, de compartilhar, porque o 20 vai dar um 2, né? Que vai dar um compartilhar. Essa carta é uma carta da sexualidade com afetividade, não é a sexualidade só pela necessidade física. Então fala disso, de alegria, de felicidade, de passear, de lazer, de cuidar do corpo físico com as ervas. É um sim bem redondinho. Gostei, coisa boa. Gente, coisa boa também é quando você se sente perdido, você conseguiu uma orientação legal e que vai fazer toda a diferença na sua vida, que ajuda você a colocar de novo, né, o carro ali, né, nos trilhos, a carroça nos trilhos. Os oráculos, eles são fantásticos para ajudar a gente a esclarecer, né, nossas dúvidas e a gente conseguir caminhar, né, sentir que as coisas estão fluindo, porque é tão ruim quando a gente está ali dando murro em ponta de faca, as coisas não acontecem. Quando você está tentando ali algo que não é para você, ou não é aquele momento, ou você gasta dinheiro, tem prejuízo, os oráculos ajudam a gente a fazer as melhores escolhas. A consulta oracular com a Evelyn abrange todos esses oráculos, né? Tarô, baralho cigano, runas e yoga. Yoga. Isso. E tem também a limpeza. E tem a limpeza, onde a gente faz o alinhamento energético e potencializa os projetos. Então, gente, não importa se você
Quer fazer presencial? Se você está em qualquer lugar do mundo, você pode fazer também à distância com ela. É só mandar mensagem nesse WhatsApp, 11 9 8788 6000. É o WhatsApp também para cursos, né? Isso, cursos de tarô, baralho cigano, runas e yoga. 11 9 8788 6000. Manda uma mensagem, né, falando que você quer saber informações sobre como agendar a consulta, que aí você vai ter acesso a tudo isso, né, todas as informações, o passo a passo, e já garante o seu horário, né? Começo de ano, a gente tem que saber para onde a gente está indo e o que esperar, né? Não deixa o ano passar, as coisas não dão certo, né? Se você, por acaso, toma decisões erradas, então vamos aproveitar, né, que dá tempo de fazer um montão de coisas, tá? E também siga ela no Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Obrigado, Evelyn. Obrigada a você, e ó. Gente, o pessoal não fala o ano começa depois do carnaval? Agora vai. Tá começando. Tá começando, gente. Agora vai, hein? Aproveita aí sua semaninha de carnaval, porque depois disso o ano vem com tudo. E a gente volta aqui amanhã às 10h30 da manhã com mais Bom Astral. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau. Ah, não! Tem que Refazer intervalo. Foi com a Fátima o encerramento. Tá. Então, peraí. E é isso, gente. Então, vamos aproveitar que agora, depois do carnaval, né, aí o ano começa. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem a Fátima Medina aqui com a gente, falando, inclusive, o que podemos esperar pela numerologia do mês de março. Ela também vai fazer atendimentos, hein? Não sai daí.